Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo eu gostaria de dar continuidade ao vídeo anterior. Eu mostrei para vocês como inicializar um projeto com o Spring Initializer e falei um pouquinho sobre o banco H2, né? Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco mais sobre esse banco H2, que pode ajudar muito no desenvolvimento, ainda mais se você tiver, né, como eu, quando eu comecei, eu tinha um computador um pouco lento, né, ele era um pouco fraco, então ele não aguentava subir várias aplicações de uma vez, vários aplicativos. Então quando eu subia o banco de dados, ele já travava, aí eu podia esquecer da vida. Mas se você, né, tem esse problema como eu tive, talvez esse banco possa ajudar vocês. E se você não tem também, talvez possa ajudar também. Mas também fica a critério, se você quiser adicionar um outro banco ao seu projeto, tá tudo bem. Mas vamos lá. Bom, vamos começar, né, abrindo aqui. Eu vou mostrar para vocês duas dependências que eu adicionei no nosso projeto, que é essas duas aqui. Então, como eu tinha dito anteriormente, as dependências, quando a gente adiciona, a gente coloca entre essas tags, né, de dependence. Então, eu adicionei aqui essas duas, uma para a gente poder subir o nosso projeto e a outra para a gente poder usar as funcionalidades do JPA. Bom, então a gente vai lá para a configuração do nosso banco de dados. A gente vem aqui na Source, Main, Resource, e eu coloquei aqui no Application.Properties. A configuração está bem básica, né? Como a gente vai criar uma aplicação para a gente mesmo, para poder estar aprendendo. Então, eu coloquei aqui uma configuração básica para a gente poder ver um pouco mais sobre esse banco H2. Bom, aqui vou falar um pouquinho para vocês, mais ou menos, né, o que é essas configurações, mas vocês vão ver também quando a gente subir o projeto e ter acesso a esse banco. Porque como eu tinha falado no outro vídeo, esse banco ele funciona no navegador mesmo. Então quando a gente subir o projeto, o banco sobe junto. Então aqui essas configurações vai dar para ver melhor quando a gente subir ele. Bom, esse daqui é a URL, né, que vai estar lá no banco. Esse daqui vai ser o username, coloquei bem básico, né, só para a gente inicializar mesmo. Password, não coloquei nenhuma senha, que é só para o nosso ambiente mesmo de teste. Aqui eu habilitei, né, o H2. Esse daqui é o caminho que a gente vai acessar lá no navegador, o banco. Aqui eu estou habilitando para que toda vez que ele inicie o projeto, ele crie de novo, né, as tabelas que a gente vai ter aqui no nosso projeto. O que acontece? A gente vai criar no nosso projeto as classes, né, os módulos, e nesses módulos a gente vai colocar, vai ser a nossa entidade, a nossa tabela, vai estar ali as configurações. Então, quando ele inicializar o projeto, ele vai pegar essas configurações que está lá no nosso módulo e vai criar a tabela para a gente lá no banco. Bacana, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, e aqui, essa configuração aqui é para ela mostrar para a gente, lá no nosso terminal, as operações que ele vai fazer, né, na tabela e tudo mais. Também vou mostrar para vocês. E aqui é mais para formatar mesmo o SQL. Bom, então vamos lá. Tá aqui o application, tá aqui o POM, vamos fechar ele. Vamos subir nossa aplicação para vocês verem a carinha lá do banco antes da gente criar o nosso módulo, as nossas classes. Vamos lá. Então aqui, eu cliquei aqui, né, nesse bichinho, parece um bichinho, né? porque é pra gente debugar. Então que você pode inicializar tanto nesse playzinho aqui, como nesse daqui do debug. Eu gosto de inicializar no debug, porque se der algum problema, alguma coisa na nossa aplicação, a gente já consegue ir acompanhando, colocando o debug lá. Depois eu vou mostrar para vocês também. E conforme a gente vai parando, né, a gente consegue ir vendo onde está o erro, para conseguir consertar melhor a nossa aplicação, caso dê algum bug, né, algum problema. Então vamos lá. Subiu a aplicação na porta 8080. Então vamos lá no navegador. Até já tinha colocado aqui, olha. Então aqui no navegador a gente vai colocar o caminho. Olha lá, ó. Aqui no application.properties, olha o caminho aqui, ó. E aqui a gente vai colocar esse caminho. Colocamos.
ele já abre pra gente o banco. E aqui tá as configurações. Lembra que eu tinha mostrado para vocês, olha, esse caminho aqui, essa URL? Essa URL é a que tá aqui, ó. Tá vendo? Da configuração mesmo do banco. Aqui vai ser o username e o password. Como eu não coloquei nada, é nada. Então aqui a gente vai conectar. E esse é o nosso banco de dados H2. Bom, aqui vai ficar nossas tabelas, né? Agora não tem nenhuma, porque a gente não gerou nenhuma. Mas a gente já vai gerar uma tabela para vocês verem como que é legal. Quando ele inicia a aplicação, ele já cria a nossa tabela. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso projeto. Fechar aqui o application. Então aqui dentro da pasta do Java, dentro do nosso pacote aqui inicial, eu vou criar uma nova pasta, um novo pacote, que eu vou chamar de model. Model. E dentro desse model, eu vou criar a nossa primeira classe. Então a gente vai vir aqui e eu vou colocar uma classe pessoa, só como exemplo mesmo. Aqui a gente usa esse formato, né? Quando a gente vai criar a classe, formato de nomenclatura, a primeira letra é sempre maiúscula e as próximas letras minúsculas. Se a gente for iniciar uma nova palavra, como por exemplo, pessoa carro, só um exemplo, tá, gente? Pessoa carro seria nesse formato. Então aqui, ó, o P maiúsculo, o resto de pessoa minúsculo, a próxima palavra maiúsculo e o resto minúsculo. Essa é o nosso padrão para criar o nome de classes. Então, para criar a classe, a gente vai selecionar aqui classe mesmo e vai apertar o Enter. Criou nossa classe. Então, aqui, eu vou diminuir aqui nosso terminal. Então, aqui a gente criou a nossa classe, mas a gente precisa de mais configurações. A primeira configuração que eu vou colocar são as configurações do Lombok mesmo, que a gente adicionou a dependência lá no outro vídeo, vocês lembram? Se não lembram, só dá um pulo lá para dar uma olhada. Mas esse Lombok, como eu tinha falado, ele vai ajudar muito a gente. Aqui eu vou adicionar o arroba data, que ele vai criar pra gente os nossos getters, setters, tudo por baixo dos panos, né? Então, isso vai facilitar bastante a nossa vida, não vai precisar criar os getters, setters, mas se você quiser criar também, não precisa colocar anotação, é só criar os getters e setters. Vou adicionar também o noArgsConstructor, para ele construir o construtor sem argumentos, e vou adicionar o allArgsConstructor, que ele vai adicionar o construtor com todos os argumentos. Beleza. Essa classe nossa, ela vai ser responsável pela criação da tabela lá no banco de dados. Então aqui eu vou anotar ela como entidade. Ela é uma entidade. E aqui eu vou colocar o nome da nossa tabela que vai ser criado. Então aqui vai ser um name e o nome da nossa tabela. Vamos colocar o mesmo nome da classe, que vai ser pessoa. Então aqui já estão as configurações iniciais, né, da nossa classe. Agora eu vou vir aqui e vou criar os nossos atributos da nossa classe, que vai ser nossas colunas, para construir nossa tabela lá também. A primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa tabela é o ID. Então ele pede sempre o ID, pode até dar um erro, na verdade, se não colocar o ID. No caso, o ID, ele é um identificador único que vai diferenciar, né, os dados da sua tabela, não vai ter um outro igual. Em algumas tabelas podem ter o ID como CPF, CNPJ, varia. Eu tenho até projetos no meu GitHub que eu uso o ID como CPF, mas também é uma boa prática colocar o ID, né, como um número, um identificador único também. E o nosso próprio Spring Boot ele gera esse identificador único, né? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui o arroba ID, contrário, ID,
primeiro mesmo. Agora, vou colocar a forma que ele vai gerar. Então, aqui vai ser Generate Value, abre parênteses. Aí ele já dá pra gente ali, ó, a opções, tá vendo? Olha que legal. Vamos colocar aqui, estratégia. E aqui, olha, ele já até mostra pra gente tudo, olha, Generate Type Auto. Então, vamos seguir ele aqui, ó, Generate Type. E aqui ele dá algumas opções pra gente. Pra ele poder selecionar, pra ele poder gerar automaticamente, Identity, sequência, Table, OID. Então, aqui vai ficar conforme vocês quiserem mesmo colocar. Eu vou colocar o Identity. E depois disso, a gente vai colocar o nome da nossa coluna. Então, a gente vem aqui, coloca column, abre parênteses, name, e vamos colocar o nome da nossa coluna. Aqui vai ser a nossa coluna ID. Ok, então as configurações iniciais estão aqui no nosso ID, mas a gente precisa realmente colocar como que vai ser o atributo do nosso ID. Então, aqui a gente vai colocar private integer, que vai ser o inteiro, e ID. Então, aí, olha. Então, o nosso ID, ele é um atributo privado, inteiro, e o nome dele é ID. Vamos construir mais uma coluna. A nossa próxima coluna pode ser o nome, né? Então, vamos colocar aqui column. Vamos abrir aqui novamente, name. Opa. Aí vamos colocar aqui nome. E seguindo o exemplo do ID, a gente vai colocar também o nosso atributo. Então, private. O nome, ele não vai ser o inteiro, ele vai ser uma string. Então, vai ser aqui string nome. Ok. Então, vamos voltar lá no nosso banco de dados para mostrar para vocês. Aqui não tem nada. Vocês estão vendo? Tá vazio. Nosso banco de dados ainda está vazio. Agora, a gente vai lá e vamos restartar nosso projeto. Então, vou abrir aqui o debug de novo. Para você restartar o projeto, você vem aqui novamente no debug e é só clicar que ele vai criar o projeto de novo. Na verdade, ele vai subir o projeto de novo, né? No caso, ele vai atualizar, criar as tabelas pra gente lá também. Então, aqui, ó, ele tá subindo. Olha aqui, pessoal, que legal. Ele dropou a tabela, né? Se tivesse alguma tabela, não tinha. E aqui ele criou. Olha que legal o script. Então, create, tabela pessoa, o ID, o nome, varchar, né? Porque no banco de dados ele não fala string, ele fala varchar. E colocou aqui que é o nosso ID, é o ID. Nosso primary key é o ID, né? Beleza, então já subiu o nosso projeto. Vamos voltar lá para a gente poder olhar como que ficou a nossa tabela. Será que o nosso banco de dados está a mesma coisa? Será que mudou alguma coisa? Então vamos lá ver. Vamos dar aqui, vamos recarregar, né? Nossa página. E olha lá. Pessoa. Ó, ID. Nome. Então, aqui ele fala alguns comandos também que a gente pode dar. Aqui a nossa tabela pessoa tá vazia. A gente não criou nenhum método, né, de inserção ainda. Mas ela já tem os atributos dela. Olha que legal. Muito bacana, né? Então, gente, nesse vídeo eu queria mostrar para vocês isso. Como que é essa criação da tabela pelo Spring Boot, utilizando o H2. Como são as configurações do H2. Como que a gente pode usar esse banco de dados que ajuda bastante a gente, né? Em termos de testes, assim. Para vocês conseguirem desenvolver, né? Como eu tinha falado, no caso vocês tenham um computador um pouco mais fraco, ou até talvez não, né? Porque o H2 também vai facilitar também bastante a vida, porque a gente pode usar ali no navegador, consegue ver assim de forma rápida. E é isso nesse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais coisas para vocês também.
vamos criar novas classes, vamos criar os nossos servers e nossas outras funcionalidades, né, do nosso projeto, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Curte o vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de assunto, vocês podem colocar aí no comentário. E até a próxima!